Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, boa noite, muito boa noite a todos. Que a paz esteja com cada um de nós, que a gente consiga, nesta noite, ter um bate-papo gostoso. A gente sempre costuma dizer o seguinte, nessas nossas lives, é um verdadeiro bate-papo. Então, vocês puxem a cadeira, sentem e vamos participar, todo mundo junto. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação com um tema importantíssimo. O tema de hoje é o poder de cura do perdão. Tema, daqueles. E o nosso querido Alisson Guedes, do Jefa, lá de Piedade, o nosso querido Alisson, da última vez que teve conosco aqui na live anterior, né, no ano passado, o pessoal gostou muito, ficou comentando e tal. Então, queria dar a você, primeiro, nosso boa noite, o nosso abraço, embora virtual, doido, como a gente estava falando um pouquinho antes, doido para poder abraçar as pessoas pessoalmente. Olá, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E, de fato, é uma marca sua, né? Registrada. Não tem como. Leandro, é obrigação, é quase que um protocolo que tem, né? Na casa, ter que abraçar e beijar esse nosso amigo. Mas o que é muito bom, agora é virtual por enquanto, mas em breve quem sabe a gente não volta, né, Leandro? A vacina está chegando aí, né? Tomara que ela alcance logo todo mundo e em breve a gente consiga. E eu posso dar um pulinho também no Jefa, dar um beijo em vocês, tudinho. Com certeza. Né? É verdade. Bem, meus amores, a gente está aqui, na noite de hoje, a gente vai abordar essa temática, né, sobre o poder de cura do perdão, e aí a gente deixa sempre aberto a vocês, né, para que vocês não somente acompanhem, né, a live, mas vocês também possam perguntar. Né? A gente gosta muito dessa interação, porque a gente até costuma dizer, né, que espiritismo não é para ficar somente entre quatro paredes, nem é só para estudar em livros. Espiritismo é para vivência, para diálogo, é para o dia a dia, para reflexão de vida. Então a gente deixa sempre aberto esse espaço para que vocês possam participar, perguntando sobre essa questão do perdão. Do perdão. Alisson, querido, vou começar com, sim, antes, o pessoal do Jefa que possa estar nos acompanhando, beijão para vocês. Eu costumo chamar o Jefa de minha casa-mãe. Exatamente. Né, que foi onde eu conheci, né, o Espiritismo, e lá encontrei pessoas maravilhosas. O Alisson encontrei lá, a Rosane, né? Rosane também, que é de lá do Jefa, e a nossa querida Sônia, que essa é inestimável, né? Essa a gente não tem nem muito que falar, né, a respeito dela, né, de tamanho amor e tamanho dedicação, né, ao trabalho, né, da espiritualidade. Eu vou trazer só logo os primeiros boa noites que o pessoal tá trazendo, e aí eu vou começar o nosso bate-papo lhe fazendo uma pergunta a respeito do tema. Tá. Tá joia? Certíssimo. Dá o boa noite aqui a nossa querida Cristina Sena. Boa noite a todos. Olá, Alisson. Saudades. Você lembra dela? Alisson, quando você esteve aqui, lembra, né? Sim.
É bom porque a gente revê o povo, nem pelo menos na foto, né? Na foto pequenininha, é verdade. Luísa de Marelax Soares, essa é a que a gente chama Também. é, Boa de noite. a gente adotou. Ela é minha tia, né? Ela é minha Ah, tia, mas ela participa, né, como eu falei para você, a gente faz os estudos, tal, pelo Zoom, e ela participa também. E aí a casa toda adotou ela como tia. Todos chamam ela coisa de tia boa. Caca. É. Olha aí que beleza. A Andresa Queiroz, boa noite a todos. A Andresa Boa é uma noite. companheira trabalhadora aqui do Chico há alguns anos atrás, e eu já, acho que em 2012, se não me engano, ela foi para os Estados Unidos, né? Está morando lá e Que acompanha a gente bacana. agora. Coisa boa. É, A vantagem da tecnologia, né? pois é, rapaz, a tecnologia, a gente fala, né, tanto, né, de que a gente perdeu tantas oportunidades, né, agora com essa pandemia, mas ela trouxe também outras oportunidades, Outros né, ganhos. outras formas, né. É verdade. A Dalca Carvalho também daqui do Chico, boa noite a todos, boa Olá, noite, meu anjo, boa noite. beijo para ti. A Cristina, tema importantíssimo para os dias atuais, no qual a Exato. pandemia nos faz Faz refletir sobre o refletir perdão e a também. convivência. Aí Tá sendo você, muito necessário, né? ou a gente vai abordar muito sobre isso. A Creonice Albuquerque, boa Janice, noite, amigo Alisson. boa noite. Tudo bom? Beijo para você, Beijo. meu anjo, muita paz. Ela é daí de pertinho de você, eu acho que você conhece, ela está até se apresentando aqui. Sou a mãe de Patrícia Albuquerque, do Colégio Ei, da Polícia. na hora que ela bota Patrícia Albuquerque, não precisa nem do complemento mais. Mora no coração. É verdade, é um amor de pessoa. Tia Caca está dizendo assim, tema bem atual e muito Muito, desafiador. Toda muito. certeza. Pois De é, fato. Alisson, vocês, minha gente, vocês podem perguntar, né? Como a gente disse aqui, podem perguntar a respeito da temática, né? Se for um caso de emergência, como já teve uma vez, né? Um caso de emergência que a pessoa precisava de uma orientação, vamos dizer assim, né? De um socorro, estava numa angústia muito grande, fez uma pergunta Uhum. fora do tema, mas a gente pede para que as perguntas sejam Nos sempre dentro da preservar, né? temática. Isso, é. É. E aí, queria perguntar a você, o que é o perdão? Finalmente, o que a gente fala tanto de perdão, perdão, mas o que é o perdão? Meu amigo, eu queria, antes da gente chegar no contexto perdão, a gente precisa, eu gosto muito de tentar, né, fazer algumas abordagens sempre calcadas de fato no conteúdo doutrinário, não que outras não sejam, não é Lógico. isso. Mas eu gosto muito de lembrar dos princípios da doutrina. Ótimo. E esses princípios, eles devem nortear a gente em todos os assuntos, inclusive nesse no perdão. Então tem muito material para a gente refletir aí, de fato, né? Eu acho que isso aí viraria até um seminário fácil para a gente poder trabalhar tantos temas. A começar primeiro com a ideia básica, né, que Kardec traz para a gente da figura de Deus. Começar logo daí, né? Deus é soberanamente justo e bom. Vamos falar dos seus atributos. Então, não existe nada de errado no nosso contexto de vida. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, elas de fato necessitam estar. A começar pela família, que foi planejada, inclusive, para o nosso processo reencarnatório. Então, veja, se a gente já se encontra dentro, né, desse universo, de encontrar pessoas dentro de uma casa espírita, dentro do nosso local de trabalho, dentro da nossa família, que nos gera algumas situações, obviamente, não é por acaso, tem uma razão de ser. Mas o tema, ele enfoca em si, em especial, a questão do poder de cura. Então, a gente tem que mergulhar no segundo conceito que Allan Kardec vai trazer para a gente, que em tese a gente já sabia, a gente só não conhecia com tanta profundidade, que é o fato de nós sermos espíritos. E que o elemento semimaterial do espírito, que seria o perispírito, ele age sobre o corpo físico. Para quem tem alguma dúvida em relação a isso, não vamos esquecer que o processo da reencarnação, a gente vai ver isso em obras de Joana de Ângeles, no próprio André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, mostrando que a vibração do espírito reencarnante elege, dentro daqueles milhões de espermatozoides, o espermatozoide que vai apresentar a carga genética que vibra na mesma realidade do espírito. Então ele sintoniza, vamos dizer assim, dentro daqueles milhões, qual é o que tem a carga que lhe dará a condição dele expressar através do corpo as suas necessidades. Então já está provado desde aí a influência que existe entre o espírito e a matéria.
É aí onde vai lá desenvolver-se, né, a célula ovo, o desenvolvimento do nosso corpo físico. Por isso que um vai ter um problema X, o outro vai ter determinada situação, porque isso daí está marcado no perispírito. Então, vamos entender. Desde já, fica marcado para a gente que o espírito, através do perispírito, ele influencia diretamente pelas vibrações emitidas por este espírito reencarnante. Então, na medida em que a gente agora se encontra encarnado, já dentro da nossa estrutura física, a gente vai perceber que o espírito ele permanece, porque quem pensa, quem tem desejo e quem age, né, em termos de execução do pensamento, o espírito que pensa. Então, o mesmo ser que pensava e que pensa neste processo da reencarnação, influenciando o corpo físico, é o mesmo ser que, enquanto encarnado, também pensa. E neste processo de pensar, ele emite a mesma frequência de ondas que irão interferir nas células da mesma forma. Então, os pensamentos voltados para o bem, em especial neste caso, que são situações que nos causam algum tipo de transtorno, vai depender muito do indivíduo. Se ele mantém essa vibração do rancor, da raiva e da lembrança negativa, a frequência que será gerada servirá como um bombardeamento nas células, o que ela não há de suportar durante determinado tempo, e teremos aí a liberação da adrenalina, do cortisol, da baixa da imunidade e da presença de alguns problemas advindos desse não perdão. Assim como, quando eu estabeleço através da prece, através das atitudes positivas, no caso estudado de hoje, em especial do perdão, essa minha frequência de pensamento, essas minhas ondas, elas são ondas que equilibram ao invés de desequilibrar, nos mantendo, obviamente, num estado de saúde, né, saudável. E, em especial, eu gostaria só de frisar uma coisa para a gente fechar esse primeiro momento, Leandro, que eu gosto muito, é a frase de Mateus, no capítulo 7, que faz parte do Sermão do Monte. Não julgueis a fim de não serdes julgados. E é engraçado que a nossa tradição religiosa, e eu estou falando aí desde os tempos idos, inclusive dentro do movimento espírita, às vezes as pessoas não refletem. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. E aí as pessoas ficam achando que não se pode julgar porque ele será julgado igual. E aí é quando eu digo que os conceitos da doutrina espírita fazem toda a diferença. Vejamos. Quando eu julgo alguém, obviamente esta pessoa, esta outra pessoa, ou qualquer outra pessoa, por este código aqui do Evangelho, ela também está impedida de me retornar julgando. O que, obviamente, anula esse entendimento que as pessoas têm de que, na medida em que a gente julgar, a gente será julgado. Porque, ora, é válido para todo mundo. Se eu julgo, eu estou equivocado, mas a outra pessoa não tem o direito de me julgar. Então, a gente vai entrar num problema. Será que Jesus errou quando disse isso? Aí vem a doutrina espírita. E, de uma forma muito peculiar, a gente vai perceber isso, em especial nas obras de Manuel Filomeno, que ele traz o conteúdo espírita nos romances. Vejamos o que a gente entende, né? O que a gente percebeu. Na hora em que eu julgo alguém, eu julgo partindo de um código de ética que eu próprio construí através das minhas experiências, seja do passado, seja atual. Ora, na hora em que eu crio esse código de ética e eu volto para o plano espiritual, eu agora me deparo com o próprio código e vou me perceber me equivocando em situações semelhantes ou até piores. A partir disso, eu próprio me condeno. Ou seja, não julgues para que você não seja julgado. E no momento em que eu me condeno, eu crio um problema crônico chamado sentimento de culpa. E essa culpa irá me constranger já na espiritualidade. E muitas vezes eu volto para a Terra trazendo uma culpa inconsciente que eu não consigo ver claramente, mas sinto as consequências através de uma melancolia, através de uma depressão, através de uma tristeza crônica. E na verdade, porque eu não utilizei da misericórdia. Por isso os espíritos dizem, a lei divina está na consciência. Então, para que a gente não seja julgado por nós próprios, gerando a consequência da culpa, né? E a partir daí
as suas derivações, o ideal é não julgar, para que a gente não traga esse hábito, porque nós iremos, de fato, estabelecer para nós a libertação ou a condenação de acordo com o código que a gente utiliza para julgar as pessoas. Eu não sei se eu me fiz claro, mas, enfim, eu acho muito interessante, porque as pessoas têm sempre essa ideia de que eu não vou julgar para que o outro não me julgue. Mas o outro não pode julgar, porque a regra é para que ninguém julgue ninguém. Né? Então, essa história do não julgue para não ser julgado é porque nós próprios iremos usar o código que nós utilizamos. E aí vamos nos punir. Inclusive, o Manuel Filomeno disse que muitas das doenças são frutos dessa atração inconsciente do castigo. A gente se considera culpado, logo a gente estabelece uma punição por esse sentimento de culpa. E aí surgem diversas doenças. Então é algo muito profundo, de fato. Então, para curar-se, é necessário optar pelo perdão nessa profundidade. Perfeito. Deixa eu trazer só aqui. Eu tinha lhe feito uma pergunta, uma colocação, mas eu vou dar prioridade, como sempre, eu vou dar prioridade às perguntas e questionamentos do pessoal. Vamos lá. Queria avisar o pessoal que está aí acompanhando a gente. Hoje a gente vai ser muito rigoroso com relação ao tempo que a gente tem. O Alisson tem um compromisso hoje, não vai dar para a gente estender, como às vezes acontece, às vezes faz uma live de 2 horas e o pessoal diz, eita, eu queria mais. Hoje a gente vai, quando for, hoje umas 9h15 a gente está encerrando, gente. Tá certo? Isso aí. A gente encerra às 9h15, para o Alisson fazer a prece final e a gente poder encerrar. Tá bom assim, gente? E Alisson, tá bom assim esse horário, né, Alisson? Tá ótimo, 100%. Então, quem quiser fazer pergunta, faça logo, a gente vai tentar colocar aqui o que der para responder, tá, gente? Deixa eu ver aqui. O Assis, boa noite, família. Boa noite, querido. É o Assis, lá do Centro Espírita Apolo, lá de Bezerros. E aí vem uma pergunta da Creonice. Ela questiona o seguinte: o perdão faz bem mais a quem perdoa ou a quem é perdoado? Indiscutivelmente a quem perdoa. Porque o peso quem carrega é o indivíduo que está caminhando com angústia. Então, assim, de fato é uma amarra, né? A gente fala tanto em uma sociedade meio paradoxal, né? As pessoas falam tanto de liberdade, mas elas não se apercebem como estão aprisionadas a determinados sentimentos. Tem pessoas que dizem, né, Leandro? Eu me livrei daquele meu marido, daquele meu ex-marido, aquele era um traste. Não, mas eu perdoei. Mas quando ele vem na mesma calçada que eu mudo de calçada. Ou seja, na verdade, você não se livrou ainda. Você permanece preso a tudo que aconteceu. Então, a gente carrega esse fardo. Então, o indivíduo que ele perdoa, ele está optando por si, faz parte da regra máxima que Jesus apresentou. Amar ao próximo como se ama a si. Então, eu elejo o que é melhor para mim, não como egoísmo, mas é o que me liberta. E uma coisa importante que a gente precisa também traduzir, né, trazer, o indivíduo que é perdoado, entre aspas, eu vou usar entre aspas porque o elemento do perdão, ele é necessário à nossa condição, porque quando a gente estiver num outro patamar, nem perdão vai existir, porque a gente vai compreender a fundo o outro, não é? Ele, por sua vez, nós nos libertamos dele, mas o débito dele permanece, porque ele deve agora a lei, porque todo aquele que fere a lei de amor, justiça e caridade, ele passa a ter um débito. Ele não tem um débito comigo, ele terá um débito com a lei. Porque se fosse assim, de que adiantaria perdoar, se a gente estaria obrigado a ficar vinculado à pessoa, né? Então, a beleza realmente, de fato, é o indivíduo que opta por perdoar. Isso é fácil? Não. Porque a gente ainda tem essa questão aí da nossa evolução socioantropológica, que vem desde ali, né, da posse, do egoísmo, da nossa posição diferenciada, que a gente não aceita receber determinadas atitudes, enfim. É um exercício para nós, sem dúvida. Perfeito. E é interessante até lembrar, né, a todos, gente, com relação ao perdão, é difícil? Mas não é impossível. É possível sim. É possível sim. E outra coisa, para quem já passou por uma situação,
eu posso realmente afirmar, né? Quando a gente perdoa, a gente tira um peso enorme, né, das Enorme. costas da gente. Exato. Se respira até melhor. Pô, você não sabe o quanto. A Gogó, boa noite, família Chico Xavier Camusim, muita paz e luz. Boa noite, Olá, Gogó, boa noite. beijo. A Patrícia, olha aí, falou na Patrícia, Olha boa lá noite, aí, amigos tá queridos. vendo? Um cheiro Beijão, para querida. tu. É, a Gogó, perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Sim, de fato. A tia Caca está dizendo assim: existem diferenças entre o perdão consciente, perdão racional, e a capacidade de conviver com o ofensor sem sentir um mal-estar emocional, perdão emocional? Essa pergunta é muito interessante, até porque na nossa condição, eu sou muito adepto à questão do esquecimento. Eu não vejo o esquecimento do fato, eu vejo o esquecimento do veneno. Porque, Alisson, por que você disse que do fato você não lembra? A gente não vai ficar lembrando constante. Se a gente fizer um esforço, a gente vai lembrar porque nós somos dotados de memória. Todos A nós não, somos a dotados de não ser que memória. tivesse uma amnésia, né? Não é verdade? É, Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque diz assim, você tem que esquecer completamente. Não, calma, a gente esquece, perde a questão do veneno, ou seja, eu convivo com a pessoa, né? Aquilo ali já não me fere, já não muda, não mexe com o meu emocional, mas eu não esqueço do que ela fez. Então, eu acredito que haja gradações, sabe, Leandro? Aproveitando o que ela falou. E a gente precisa respeitar esse tempo psicológico nosso. As pessoas querem, dentro do movimento religioso como um todo, de achar que perdoar é você levantar um tapete e jogar tudo para dentro, para debaixo desse tapete. A gente precisa respeitar o ser que nós somos. Então, quando eu entro em contato com essa raiva, por exemplo, e eu percebo que essa raiva me faz muito mais mal a mim mesmo do que ao outro, então eu começo a optar, de fato, a modificar essa realidade. Então, a gente vai passando por um processo educativo. Então, antes eu não falava nem estava no mesmo ambiente, agora eu já consigo estar no mesmo ambiente. E esse processo educativo, obviamente, ele estabelece uma meta, um guia, um modelo, que é Jesus. Então, aos poucos, com este esforço, a gente vai superando e tirando o veneno da ação. E vai perceber, uma coisa que nos ajuda muito é viver e prestar atenção como se vive, porque a gente vai perceber que a gente também faz muitas coisas que a gente precisa do perdão, da tolerância do outro. Então, isso faz com que a gente vá caminhando nesse processo até chegar a esse perdão emocional que ela falou, que é aquele de fato em que a gente se liberta, mas é preciso entender que há etapas. E o grande problema da religião, e eu coloco entre aspas, porque isso é o homem que cria na doutrina, né? Nas doutrinas, é de achar que perdoar será uma coisa de uma hora para outra. Ora, não é. E em especial o Espiritismo, que vai nos falar que às vezes são situações que já vêm de séculos e séculos gerando problema. Então, se hoje eu já consigo estabelecer uma relação de respeito que seja, eu já estou caminhando. O importante é você não parar e respeitar esse tempo, mas sempre trabalhando para galgar algo mais. E aí a gente vai conseguir construir, edificar algo que de fato vai ser realmente sólido. Caso contrário, a gente vai ser o primeiro a dizer: olha aí, tá vendo? Eu não falei que não perdoou, né? Não é? O ruim é quando tem o ressentimento, né? O ruim é Exato. se tiver o ressentimento, que é o ressentir, né? Sentir de novo, aí então realmente, Isso. aí nesse caso, quando há o ressentimento, então não houve realmente o perdão. Exato. E é como eu estou lhe dizendo, a gente precisa entender. O problema é porque o nosso foco do perdão sempre foi distorcido. Ele sempre olha para o outro, uma libertação desse indivíduo. Eu não vou. Inclusive, eu lembro de uma história há muitos anos atrás, um amigo que agiu de maneira equivocada com a esposa e a esposa optou por encerrar aquela relação. E aí ele veio falar comigo e fez: Alisson, você é espírita e você não acha que se ela vai perdoar, então se ela perdoa, então a gente vai estar junto? Eu digo: não, é claro que não. Porque o perdão é uma coisa, você se manter vinculado ao indivíduo que lhe magoa, que lhe fere, que lhe desrespeita, é outra.
E o Evangelho vai dizer isso a gente, né? Que o coração bate de uma forma diferente quando você tem um amigo e aquele que se posiciona na figura do inimigo. Então você é probo, consciencioso, você ajuda, mas você não pode dizer que seu coração vai bater da mesma forma. Então o Evangelho é muito lúcido quando ensina a gente essa maneira racional até. Então eu perdoo, eu opto pelo perdão, mas isso não me obriga a estar convivendo com alguém que cotidianamente nos magoa, nos fere, nos machuca, não é? Então a gente tem que estabelecer essas diferenças. Perfeito. Sim. Exato, Gogó. Muito, muito mesmo. Olha o Tiago, do Tiago aí. Apolo. Beijão, Tiago. Um abraço, Tiago. Tá aí trabalhando no livro. Participando. Dentro daquela questão, Tia Caca perguntou: tem muita gente que diz, eu perdoo, mas não esqueço. Aconteceu o perdão? Ou ainda estamos movidos pelo ressentimento? Era isso que a gente estava comentando agora, né? Se essa lembrança ainda lhe causa o transtorno orgânico ou emocional, não aconteceu o perdão. Mas às vezes eu lembro de alguém que agiu comigo de uma forma ou de outra, e o sentimento que a gente tem é o sentimento da compaixão, de dizer, lamentavelmente a pessoa não consegue dar outra coisa, aquilo era o máximo que ela conseguia dar, e a gente não sente mais o veneno da ação, né? Porque o grande problema é esse. E eu acho muito válido, nesses tempos que a gente está, eu repito, porque são tempos onde é muito fácil apontar, né? É muito fácil apontar. Mas por que a gente também se sente tão ferido? A gente precisa passar por esse contexto também, por esse viés também, né? E ele diz, né? Você olha o cisco, o argueiro no olho do outro, mas você não vê a trave entre os seus. Então, eu acho que o fenômeno doloroso, ele é um convite a muitas reflexões. Porque, vejamos, ninguém mais foi ferido do que Jesus. E ele compreendia cada uma na sua limitação. O problema é que a gente também quer que as pessoas cheguem para o nosso nível de entendimento e para o nosso nível de ação. E isso não deixa de ser um orgulho da nossa parte. Da gente se colocar numa posição que diz assim, não, mas se ele já estivesse onde eu estou, ele não faria o que ele fez. É complexo. Não é verdade? Então é muito mais fácil tirar e dizer, olha ali, mas será que ele já chegou? Será que ele já tem o que a gente tem de fato? Ora, e se a gente já tem de fato, por que eu estou exigindo? Então, são muitos assuntos aí que entrelaçam essa questão do perdão. Agora, que de fato o perdão é libertador e curativo, sim, sem dúvida. É um peso enorme, enorme que se tira das costas quando a gente alcança isso. Patrícia, possível perdoar? Sim. No entanto, é preciso respeitar as emoções e o tempo de quem foi agredido. Tem situações Perfeito, e situações. Era o que a gente estava falando agora, né? É o que eu disse, é necessário respeitar o tempo de cada um. E ainda tem um detalhe, né? Quando a gente faz, agora eu vou colocar a gente na posição do algoz. Quando a gente age de maneira equivocada, o indivíduo, mesmo a gente pedindo perdão, a gente reconhecendo o equívoco, a gente não pode exigir que o outro imediatamente aceite a gente de volta 100% como era antes. Essa pessoa tem uma ferida e dentro da nossa fisiologia existe um tempo de reparação dessa ferida. Ora, emocionalmente falando, será que não existiria também? A gente sabe que sim, não é verdade? Então a gente tem que ter responsabilidade na ação e maturidade na consequência, de saber arcar com ela. Então não é simples. Por isso que a gente está na Terra, na escola, né? E que escola maravilhosa, né? Que escola. O problema é que às vezes a gente fica reclamando, né, da lição repetida. Mas se a lição é repetida é porque a gente não aprendeu ainda, né, Alisson? Exatamente. O Wilson está trazendo, né? Tá chegando e dizendo boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, querido. O Tiago está dizendo o livro que vocês dois vão me dar a honra de fazer os vídeos. Teve o boa noite também do Ricardo Maciel, que não consigo botar aqui na tela, não aparece para mim aqui. Tá. Eu só vejo aqui do lado. Mas boa noite, Ricardo. Ricardo Maciel, boa noite. Boa noite. E tem já uma colocação aqui, é uma pergunta. Sim. Dalca Carvalho. Quando alguém nos machuca e não conseguimos esquecer e nem perdoar, essa raiva nos faz muito mal. Às vezes desejamos mal a essa pessoa,
e além de nos envenenarmos, ficamos devendo à lei divina. Quando você perdoa, você libera o mal da raiva, da mágoa, e libera também espíritos da mesma má sintonia de acompanharem você. Sim. Aliás, afirmado, né? Está correta essa afirmação? Eu só tomo cuidado em relação a essa questão de ficamos devendo a lei divina, porque para que ninguém entenda, óbvio, né, que seria a divindade a nos anotar em seu livro e a nos punir por isso. A nos A cobrar, né? diferença é que a doutrina espírita ela vai nos falar de que como a lei está na consciência, no momento em que eu retorno, eu identifico o mal que eu fiz. Por isso é tão perturbadora. É por isso que a gente não consegue ter essa paz enquanto espírito, na erraticidade, enquanto a gente não estabelecer essa reparação que Allan Kardec vem falar em O Céu e o Inferno. Então, quando a gente perdoa de fato, a gente vai se libertar. E aí é o que eu digo, se libertar de um mal, né, que só a nós prejudica, porque o indivíduo que causou, ele já vai responder à lei. E na hora em que a gente começa a pensar mal, eu não sei se a gente está lembrado, mas é bom lembrar, no momento em que eu tenho raiva da pessoa e eu emito esse tipo de pensamento, eu me torno um obsessor, de encarnado para encarnado. E a gente fala tão mal dos obsessores desencarnados, né? E na verdade, são esses os nossos grandes instrutores, e a gente não pode esquecer disso. Né? Vamos saber como é que eu sei se eu estou bom ou não. Como é que eu sei se eu consigo perdoar ou não? Quando a gente tem situações que nos impulsionam para isso. Então a gente mensura o quanto essa mensagem da doutrina espírita, o quanto a mensagem de Jesus tem feito efeito em nossa vida. Então ainda tem esse ponto. E aí me lembra, né? Ai daquele por quem vem escândalo. Né? Mas para a gente é o exercício. Não é bom. Eu prefiro, inclusive, se pudesse optar por não passar, eu preferia. Não vou mentir, né? Mas a gente não consegue fazer isso. A vida não é assim do jeito que a gente quer. Até porque a gente tem que evoluir. Então, as situações vão surgir, né? Isso. E ela já está dando a resposta. Excelente, obrigada. Que bom que gostou. Que foi útil, que é o mais importante, né? É porque, na realidade, a questão, né, quando a gente, é como você falou, né? Se está na nossa consciência, o que a gente liberta é a nossa consciência, né? Exato. É a Nós nossa é que somos consciência. livres, a gente se torna livre, né? É. A gente que se torna livre. É bom demais. E o indivíduo que responda, não é? Isso. Tem uma pergunta aqui também da AMI, do Edson. Olha, Edson amigo da AMI. Muito bem. Beijão, Edson. Figura. Ele toda semana ele tem um estudo, né, do Livro dos Espíritos. A gente sempre acompanha aqui. Que bom. Sempre não, né? Vez ou outra não consigo chegar a tempo. É uma colocação e uma pergunta que eu estou vendo no final, a interrogação ali. Erros são sombras em nossa consciência que não se apaga. Se dilui à medida que gravamos novos hábitos superiores em nossa evolução. Esquecer é impossível, mas evoluir para a certeza que não mais cometeremos o mesmo erro nos faculta suportar a culpa com o desejo de reparar. Aceitar que somos perfectíveis e podemos errar, necessitando de reforma interior, não será uma forma de perdão? Saúde e paz. Alisson e Leandro. Sem dúvida. Beijão, querido. Isso também, o que ele fala é fundamental. Porque, na verdade, a gente vai para aquele... Eu não vou dizer que é um lugar comum, um jargão, mas é um fato real, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente precisa muito aprender a esse processo do auto-perdão. E eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu gostaria de citar esse exemplo, porque ele é muito bobo. Mas ele gera muitos transtornos. E eu demorei muito a aprender isso. Eu acredito, na verdade, que ainda estou aprendendo, maturando esse fenômeno. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de dizer não, por exemplo. Aí você diz, Alisson, o que é que isso tem a ver com o não? O que é que tem a ver com o perdão? Tem a ver com o auto-perdão, que é o que Edson coloca ali. Quando a gente diz não para um companheiro espírita, quando a gente diz não dentro da casa espírita,
a gente tenta, é algo tão marcante que a gente cria quase que uma enciclopédia para justificar a pessoa que a gente, de fato, a gente não pode aquilo. Nos perturba. A gente parece que se culpa porque a gente está dizendo não. A gente fica num constrangimento e dizendo, mas rapaz, eu não posso. Veja, não tem como. E aí a gente fica criando 1000 justificativas para provar ao indivíduo que, de fato, a gente não consegue. Então, só isso já é o suficiente para que a gente precise parar de vez em quando e dizer, peraí, alto lá. Olha, meu amigo, de fato eu não posso. Se o outro não vai acreditar, aí já é uma questão do outro. Mas a gente precisa se trabalhar para esse universo, porque a gente se constrange, a gente não aceita, a gente diz o não, tentando dar um jeito e às vezes dá até errado. E a pessoa fica chateada, você fazendo o máximo do sacrifício. E aí você fica, puxa vida, né? Então, assim, o que ele falou, de fato, é fundamental. Nós estamos numa escola. Jesus disse isso, aprendei comigo. Ou seja, nós somos aprendizes. E a gente precisa estar atento para esses detalhes. Então, como é que eu posso, de fato, chegar a compreender o outro se eu não conseguir ainda me ver nessa integralidade de aprendiz? E aí, obviamente, se eu não me vejo na integralidade de aprendiz, eu me acho mestre. Porque isso é uma consequência. Se eu não sou aprendiz, eu sou professor. Não é verdade? E na hora em que a gente faz isso, então a gente não consegue enxergar o outro, porque a gente não se enxerga. Mas veja, uma situação tão boba que eu estou colocando, você veja o quanto a gente se perturba. E quantas outras situações, pais e filhos, marido e mulher, situações diversas em que você está no seu limite e às vezes nem você consegue se perdoar. Então, de fato, nós somos aprendizes ainda. E a gente precisa exercitar esse entendimento com a gente. Por isso, a oração dominical, Leandro, eu digo que a oração dominical é o resumo de bolso do Sermão do Monte, porque ele está ali contido tudo isso, né? A gente pede o perdão na medida em que a gente consegue perdoar as pessoas, mas para isso eu também preciso, né, ter esse conteúdo. Você sabe, eu me lembrei de uma. Eu comecei a rir agora que eu me lembrei de uma história. A gente fala muito, né, dessa questão da dificuldade de se dizer não, como você estava colocando aí. Aí eu me lembrei da história, né, de que o pessoal diz o seguinte, a gente escuta muito isso e muitas vezes vai para a prática isso, que é o seguinte, não empreste dinheiro a parente. Não empreste, porque o seu parente não vai pagar, você vai perder o dinheiro e vai perder o parente. Pois é. Não sei se você já ouviu alguma coisa assim. Já ouvi, você que trabalhou em banco já deve ter visto muito dessas situações acontecendo, né? Provável. Né? E o que é que tem a ver isso com o que a gente está falando, que você estava falando, né? É a gente saber, né? Até que limite a gente vai ter condições de dizer sim e a hora de dizer não. Porque às vezes a gente nem pode emprestar. E sem se constranger, né, Leandro? Que eu acho que o pior é isso, porque às vezes, como eu lhe falei, a gente se condena porque está dizendo não. Isso é horrível. E aí fica aquela coisa machucando, mas eu disse não, mas eu disse não. Ou o outro fica, né? O outro ainda, fica. Né? Deixa eu trazer os comentários aqui, pessoal, que deve ter perguntas aqui. Patrícia, se somos imortais, no ir e vir que nos fala a doutrina, quando e quanto saberemos se somos algozes ou vítimas, e assim perdoar e nos perdoar também? Não acredito. Quando e quanto? Honestamente, Patrícia, o que eu acredito é o seguinte, eu gosto muito, tive a oportunidade já de ler completa a obra do Espírito Manuel Filomeno, e o que eu percebo é que quando eles tratam daqueles espíritos obsessores, assim, né, ferrenhos, todos eles têm uma atitude de intervenção, mas de uma visão muito profunda de si próprios. E não são poucos aqueles que dizem, de uma maneira muito clara, de que também foram algozes em outros momentos, e por conta disso eles não podem julgar. O que eles fazem é intervir para que o mal não piore. Então, o que eu acredito é que na medida em que a gente tomar consciência do ser espiritual, imortal, como você própria disse, quando a gente tomar consciência dessa nossa realidade, eu vou passar a enxergar a vida pelo ângulo do espírito, porque a gente não enxerga. A gente trabalha, a gente está no cotidiano enxergando a vida pela ótica, às vezes espírita, mas não do espírito. Quando eu vejo pelo ângulo do espírito, aquela realidade lá de Maria dizendo
a Chico, através de Dr. Bezerra, tudo passa, ela se torna algo concreto, palpável. Então, eu vou enxergar no outro nada mais, nada menos do que um reflexo, vamos dizer, do Alisson de ontem. Era o que Jesus fazia. Ora, o ser integral, ele conhece a história dele de lá de trás até o dia onde ele chegou. Então ele sabe que ali há um espírito limitado, não é que ele é mau, ele é simplesmente ignorante do bem. E esse ignorante do bem, ele é a minha representação do que eu fui ontem. Então eu não sei o quanto e o quando, mas eu acredito que na medida em que a gente chegar a esse momento de enxergar e viver a vida pelo ângulo do espírito, a gente vai ter essa possibilidade de se perdoar, né, e de perdoar o outro. Inclusive, agora eu digo, minha amiga aí, que, né, Patrícia, como a própria mãe disse, é uma amiga de longas datas, agora tô vendo que ela virou profissional da psicanálise, né? Psicanalista, ela deve encontrar muito isso, né, dentro do processo terapêutico das pessoas que vão procurá-la, até o momento em que a pessoa desperta, né? E ali vai perceber que também precisa, né, enxergar que a gente tem defeito e que a gente faz. Então, eu acho que nesse momento a gente vai conseguir chegar a isso. É verdade. Patrícia, um beijo para você. Como eu já disse isso no privado e publicamente, é um orgulho ter você como uma menina que eu conheço, né? Verdade. Me permita lhe chamar de menina. Eu não, né, posso, viu, Leandro, falar aqui como eu a chamava, porque a gente tem um carinho grande e tem um codinome que a gente chamava lá no colégio, que eu não posso falar em rede, né? Ah. Diga isso não, senão ela vai ficar envergonhada. Mas não é nada demais, não, é um elogio. Não, é um elogio, eu sei, mas às vezes tem aqueles apelidos, né, de infância, né, que quando diz o pessoal fica... Não, e é uma marca muito nossa, então assim, vamos preservar. Preservar, exatamente. Beijão, Patrícia. Já disse no privado e também no público que amo muito você. Você é uma pessoa especial. E é mesmo. Gogó disse, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. De fato. Vou aproveitar isso, deixar as outras perguntas um pouquinho mais para frente. Quando Jesus, eu queria que você trouxesse como reflexão aquela colocação de Jesus, né? Quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? Traz aí para a gente uma linguagem assim do dia a dia, né? Que para a gente poder colocar na prática. Eu coloco, Leandro, essa questão muito com o tema que você nos proporcionou hoje, né? Que você está nos oferecendo. Quando ele fala da questão do perdão, ele centra nessa questão da saúde do ser, do indivíduo que é ferido e não de quem fere. Porque, veja, Joana de Ângeles faz aquela analogia de que é o indivíduo que se encontra com a brasa na mão querendo atirar no outro, mas enquanto não atira no outro, ela está sustentando a brasa, se queimando. Se machucando. Então, a proposta de Jesus, quando a gente passa, né, a estudar Jesus de fato no Evangelho, eu gosto muito de ler a biografia dele, que é o Novo Testamento, e analisar que ele não foi nenhum fundador de fato de religião. Ele traz um modo de vida, é algo muito clássico, basta a gente estudar, que a gente vai ver isso. Então, ele não fala para o ser encarnado, ele fala para o espírito imortal. Porque, repito, a raiva, o pensamento, eles são todos centrados no ser e que se refletem no corpo físico. Então, como ele é um mestre levando e convidando os indivíduos a serem espíritos, né, seres integrais, então ele vai nos dar, nesse perdoar, não 70, mas 70 vezes 7 vezes, a questão de dizer, nunca deixe de perdoar, porque quem será, na verdade, prejudicado ao fim é você. Então, na verdade, o que a gente precisa trabalhar é esse auto-amor que se fala tanto e que a gente tem tanta dificuldade de atingir esse patamar de auto-amor. Porque se eu me auto-amasse de verdade, eu elegia o que eu comia de melhor, eu tomava conta das minhas emoções, eu controlava mais a minha língua, eu não dava mais tanto valor a coisas e pessoas, às vezes, que nos jogam os seus lixos em cima da gente. Porque aí a gente se coloca num personalismo tão grande e esquece do processo de amar. Eu estou falando do auto-amor, viu? Não estou falando nem do outro, eu estou falando de si próprio.
Então, quando ele fala para mim, eu interpreto esse 70 vezes 7 vezes, dizer assim, todas as vezes eleja em prol de você mesmo. Porque o outro, na medida em que ele lhe fere, ele está gerando um problema para ele. Mas veja, só lhe atinge se você der a mesma sintonia. Em tese é isso. Se o indivíduo joga uma pedra, mas você está distante do raio dessa pedra, essa pedra não lhe atinge. Mas se na hora em que eu vejo que o indivíduo joga uma pedra e eu me coloco na posição exatamente onde a pedra vai cair, é óbvio que eu vou receber o impacto. Então, eu acho uma medida preventiva, ao mesmo tempo terapêutica. E, Alisson, como é que a gente atinge isso? Há indivíduos que conseguem, com o conteúdo religioso, levando a sério esta meta, supera. Há outros que não. E então, para esses que não, o que é que a gente orienta? Somar a terapêutica religiosa a uma terapia de fato, para que faça com que ele se trabalhe, para que ele tenha essa ajuda e ele se liberte, porque o único beneficiado será esse. Então, Jesus, como sempre, é um mestre, né, nos ensinando a caminhar da melhor forma. O problema é que a gente tem um problemazinho de audição, né, de entendimento. Nós somos tardos, né? É verdade. E tem gente até que diz assim, não, eu não vou libertar ele não, vou perdoar ele não. Mas é que tá, se a gente não perdoa, é a gente que fica preso àquilo. Preso ao indivíduo. Porque a pessoa pode ter se libertado, né? Pois inclusive, mas Leandro, inferior pode estar, já pode mas às vezes ter a reparado, gente percebe, né, que tem pessoas que querem, né? Tem. Essa é a famosa dependência emocional. E aí a gente já vai entrar em outro fator, né? Então tem pessoas que têm uma dependência disso. Se não tiver esse problema, perdeu o foco de vida. E agora? E aí fica alimentando uma situação, porque é aquilo que lhe motiva, né, que lhe preenche no dia a dia. Então, de fato, é mexer em situações complexas. É um verdadeiro... um verdadeiro obsessor, né, Alisson? Não é? Ele se transforma por opção, né? E às vezes de auto-obsessão. É isso. Porque você já podia ter se libertado daquilo ali, e as pessoas vão viver um processo que aconteceu quando? Não faz 10 anos já. 8 anos. Pai e ainda te machuca, ainda tá, né? assim. Você encontra a pessoa, você fala com ela, não, continua com a mesma raiva, com o mesmo ódio. Então tem alguma coisa muito grave. Porque se durante esse tempo inteiro você seguiu a sua vida e você não conseguiu se libertar, tem alguma coisa. É bom rever. Qualquer coisa, procure minha amiga Patrícia, que ela tá aí. Não, Leandro? É verdade. Ela vai ajudar a se libertar. A desvendar essas informações do inconsciente. O Edson está dizendo a negativa. Um confrade tá sobre aquela questão que a gente estava abordando. Constrange a ambos. Constrange a ambos, pois esperamos a compreensão do outro no nosso desejo de ajudar. Grato pela resposta. Mas eu lhe continuo dizendo, viu, Edson? O desafio maior não é só dizer o não. Eu acho que o grande desafio é você dizer o não e estar em paz com isso. Eu acho que o grande problema é esse. Porque assim, dizer o não, você até treina no espelho. E aí vai chegar a hora que você vai conseguir dizer, olha, não, infelizmente a gente não tem como, eu não posso fazer isso. Mas você vai dar as costas e você vai começar a ficar remoendo o não. Então eu acho que o grande desafio é a gente saber e manter-se em paz com essa resposta. Isso. A Gogó disse assim, sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Perdoemos sempre. Não deixe para depois. Perfeito. Para agora, né? Para já. Lembrando que Jesus diz, né? Antes de ir ao altar, volta lá, vê se alguém tem algo contra ti, reconcilia-te e volta. Aí eu gosto muito de falar o que os espíritos trazem. Eles dizem, e eu já falei isso, acho que na nossa última live, não estou lembrado, mas eu acho que sim. E o corpo, ele atenua a intensidade das nossas emoções. Veja que coisa. Você entrar no plano espiritual sem corpo físico, o quanto de intensidade vai sentir de raiva, ou de ódio, ou de chateação, coisa desse tipo. Então, essa informação que os espíritos trazem, ela acrescenta um tempero extra a isso que Jesus nos fala. Ou seja, você vai entrar na espiritualidade e sem o corpo para atenuar essa sensação, talvez você enlouqueça de tanta raiva. E a gente vai ver isso como uma obra que eu cito muito, essa obra,
Mediunidade, Desafios e Bênçãos, onde Manuel Filomeno ele narra de forma clara, objetiva, indivíduos que chegam do lado de lá e entram em processo de loucura, porque não tem mais o corpo para diminuir a intensidade dessas emoções. Perfeito. Tem aqui algumas colocações da Patrícia, eu vou fazer as 3 leituras logo. Ela vai puxar a minha orelha agora. Não sei. Exatamente, meus amigos. Segundo Freud, né? Qual sua responsabilidade na desordem da qual se queixa? Perfeito. É aquilo que a gente havia falado inicialmente, né? Do nosso personalismo, o quanto a gente realmente está nesse pedestal e exige do outro. Então, às vezes, é a gente que está gerando toda uma situação, né? Freud é muito feliz. E eu acho que ler Freud à luz da doutrina espírita é muito interessante. Eu tenho tido a oportunidade de estudar também e tenho visto, né, com o ângulo do espiritismo, como de fato consegue, né, a gente enxertar, vamos dizer assim, ver tanta coisa, né, que ele conseguiu trazer. Isso. E ela está dizendo, eu amo vocês, meus amigos. Satisfação enorme ter os companheiros de jornada. Isso aí. E sobre essa... Aí, tá vendo? Não ficou com raiva. Ela, inclusive, ela colocou lá as carinhas dando risada, viu, Dara? Ainda bem. Exatamente, Patrícia. Isso. Perfeito. Os E ganhos alguns secundários. indivíduos... Olha, a gente vai ter situações, controle emocional de quem está do nosso lado. É o indivíduo que fica toda hora com raiva e a pessoa fica ali pagiando. É uma situação, né? Isso é uma das formas de ganho. A segunda, de receber esse excesso de atenção, né? Que, ora, o porquê, às vezes o outro não consegue nem pedir desculpa, mas fica cercando. Então, existem muitos ganhos secundários. E, às vezes, impedir que a outra pessoa avance em situações que ela não quer. Então, como ela não consegue impedir de uma maneira objetiva de trancafiar dentro de um quarto, cria situações diversas desse porte, fazendo com que a pessoa fique ali, e fora tantas outras situações de ganho que existem, né? Enfim, nós somos de fato complexos, viu, Leandro? Tem muito para aprender mesmo. ainda bem que tem esses profissionais, né, que a gente Ajuda. ainda recorre e ajuda, Isso. né? Isso Mas quando Santo Agostinho estava com a razão, né? É. Sócrates e Santo Agostinho. A gente tem que se conhecer e fazer valer a lei, viu? Porque o problema é que às vezes a gente se conhece e ainda assim opta pelo lado equivocado, esquecendo que existe uma lei divina que coordena tudo. Isso está lá escrita na nossa consciência. A gente não tem nem Exato. como fugir. Não Tem nem como dizer fugir. que não é verdade. Exatamente. Edson. Verdade, Alisson. Hoje encontrei paz no estudo, que me embasa as negativas aos amados. Isso aí. Coisa boa. Muito bem. Vamos aqui. A Gogó disse assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Paulo, Excelente. apóstolo, Lyon, no capítulo 10 do Evangelho. Muito bom. Dispensa até comentário, né? Tá tão perfeito, né? Escrito por quem foi, a gente vai dizer o quê, né, Leandro? Mas, de fato, é isso mesmo. É um assunto complexo, que só quem passa, ele sabe, mas, é como eu lhe digo, ele exige da gente o esforço. Mas, olha, o evangelho inteiro, tirando essa perspectiva que as pessoas falam, que eu acho muito interessante, que é porque você conheceu Jesus, agora a vida vai abrir uma porta que vai facilitar tudo. Eu vejo completamente diferente. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a porta é estreita. Mais a gente sai da zona de conforto, mais a gente precisa mudar. Então, esse exercício do perdão, e até a gente atingir o nível de compreender que, na verdade, é bem para a gente, né, bem para mim, eu acho que a gente, né, vai ter que passar ainda por poucas e boas para chegar nesse nível. Isso.
Você sabe, você falou, né, sobre a questão, né, do autoconhecimento. A gente, nos nossos estudos, na terapia do Evangelho, a gente tem visto um pouco a respeito dessa necessidade do autoconhecimento. E é interessante que no processo que a gente vai fazendo as análises, né, vai refletindo e vai olhando para si, as atitudes e tudo, é quase como uma terapia mesmo. A gente chama terapia do Evangelho porque é como Uhum. se pegasse o Evangelho, a gente faz a leitura do Evangelho e faz reflexões sobre a nossa vida, colocando dentro dessa da lição, né, vida naquele dia. Isso. E aí, às vezes, acontece um comentário do tipo, mas rapaz, eu pensei que eu não ia, não cometia mais esse erro. Mas rapaz, eu pensei que eu já tinha melhorado nisso. Pois é, a questão é, agora a gente está tendo o mais conhecimento de nós e agora está notando coisas que antes achava que estava correto, Perfeito. né? Exatamente. A sensação, é por isso que eu estava comentando há pouco, né? De uma coisa boa para a gente aprender a perdoar é viver. Aí você diz, mas viver eu vivo. Não, mas é viver e atento. Porque a gente vai perceber que a gente, de vez em quando, está naquela situação que a gente falou de outra pessoa, e aí você diz, rapaz, e agora? Então, na medida em que a gente vai desejar, que a gente vai solicitar, que a gente vai exigir do outro a compreensão, a gente tem automaticamente, por compromisso moral, de devolver isso a outros que passam nesse contexto. Não é verdade? Exatamente. E Então, às vezes a gente quer pedir do outro aquilo que nem a gente consegue, nem né? a gente consegue. Exatamente. Fica difícil. Fica. Deixa eu dar uma boa noite aqui a Lulinha. Lulinha, meu querido, beijão pra ti, muita paz. É o Olá, boa noite. Luiz Gonzaga Ferreira. A Janaína Pereira Simões Barbosa. Simões Barbosa, eu não sei se ela é nora de Heraldo, lá de Bezerros, querido Muito saudoso bem. Heraldo. Ela está dizendo assim: boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês e esta oportunidade de refletir na doutrina neste momento de nossas restrições. De novas E aí restrições. ela coloca sobre o perdão. Eu penso que é um instrumento para quem pede. Aquele a quem pedimos perdão não precisa de nossa subjugação. É algo a fazermos por nós. Por nós. Perfeito. É isso aí. De fato, é o que a gente tem insistido, né? Na tecla que liberta o indivíduo, que possibilita isso, né? Agora, eu acho engraçado uma coisa que ajuda muito, Leandro, é a questão do trabalho. Aí você diz, do trabalho, às vezes a gente também intensifica ou aumenta alguns problemas na medida em que a gente está com o tempo muito livre e a mente vazia. Quando a gente tem trabalho, quando a gente tem situações que a gente precisa, a gente às vezes não tem tempo nem de se machucar com determinadas situações. Eu não sei se você concorda, isso aqui é mais uma elucubração. Às vezes a gente está tão repleto de obrigações, às vezes dentro da casa espírita, com outras atividades, e aí você descobre que um fulano fez, um fulano falou, aí você diz, então tá bom. Ou seja, eu não tenho nem tempo. Às vezes a gente não tem nem tempo de refletir sobre, porque as obrigações são tamanhas, e depois você vai ver que, na verdade, aquilo ali foi um escorregão, foi um equívoco, e você nem perdeu tempo. Então, às vezes eu acho também que a gente centra muito, às vezes, em determinadas questões. É aquilo que eu digo, a gente não pode receber pedrada nenhuma, né? Às vezes a gente se coloca nessa posição, e não é verdade. Isso. Né? Não é verdade. Então, a gente precisa refletir nisso também. A gente aqui, o Chico completou 18 anos no ano passado, e em dezembro, o Chico completou 18 anos em julho, e em dezembro a gente completou 18 anos de campanha do Quilo. Há 18 anos, quando a gente começou a campanha do Quilo, teve um comentário dizendo assim: Leandro é um cara sabido, não é inteligente não, sabido, essa foi a colocação que camada depois chegou para mim. Como Leandro é um camarada sabido, ele está querendo se candidatar algum cargo público. Algum cargo público, e aí está fazendo essa campanha aí, pedindo alimento para poder o pessoal votar nele. Sabe, Alisson, no começo eu fiquei, quando me chegou aos ouvidos, eu fiquei, né, meio dolorido, né? e aí refleti, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou fazer assim. O pessoal vai fazer a campanha do Quilo, e eu não vou participar da campanha do Quilo para não prejudicar a campanha. Depois eu fiquei pensando, peraí,
Eu sei por que eu estou fazendo a campanha do quilo. Eu sei que eu não vou entrar em política. Se eu deixar de fazer a campanha, vão falar de mim porque eu deixei de fazer. Se eu continuar fazendo a campanha, vão falar de mim porque eu estou fazendo. Quer saber de uma coisa? Eu sei qual é a minha intenção. Sei que não estou me envolvendo nessa questão. E aí eu continuei fazendo. O tempo, eu deixei para que o tempo fosse o senhor do julgamento em relação a isso. E eu acho que essa deve ser a conduta, né? E é como eu lhe disse, com o tempo, eu acho que a gente amadurece a esse ponto. Por que a gente se magoa tanto? Porque, de alguma forma, não deixa de ser um orgulho da nossa parte. O orgulho e o egoísmo. Não é verdade? Veja, Jesus foi tido como um charlatão, como um seguidor de Beelzebul. E ele ali, ele seguiu. A gente não, a gente se incomoda, a gente quer tirar a desforra, a gente quer dizer, olha, aqui não é nada disso. Né? Tem hora que eu me pego pensando nisso. Eu digo, rapaz, mas por quê? Deixa o outro ter o direito da opinião dele, ele não acha que é. E aí eu tenho me apoiado muito, sabe, Leandro, para me ajudar nesse processo de entender uma frase de Lucas, né? Cada um dará conta da sua administração. Da administração do que pensa, da administração do que fala. Cada um dará conta, inclusive nós. Então, assim, ao invés da gente pegar a nossa energia e ficar centrado num mal que o indivíduo queira nos atingir, pega essa energia e canaliza para executar o que é preciso fazer. Né? Porque quando alguém fere, quando alguém joga uma pedra, ele tem uma meta, que é atingir a gente, que é ferir a gente. Se a gente de fato se permite ferir, a meta foi atingida. Se na hora em que o indivíduo tenta jogar o lixo eu não aceito, eu busco trabalhar minha mente e ocupar ela e minhas mãos com ações que são edificantes, a meta não foi atingida. E o mal por si só se dilui. Porque não há quem queira fazer o mal e que não queira ver o resultado. Então, na hora em que a gente perde a cabeça, o objetivo foi alcançado. Então, a gente precisa trabalhar isso. Perfeito. Tem perguntas. Pois não, vamos lá. Antes tem um comentário, a Janaína confirmou que é Nora, de Heraldo. Beijão a família toda, viu, Janaína? A Patrícia diz assim, fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça, sem escamas. Perfeito, né? Porque às vezes a gente quer, no mínimo, reconhecimento, né? No mínimo, reconhecimento que fez. Isso é uma outra grande lição de Jesus, né? A gente vai perceber no Evangelho que ele curava, ajudava e partia. Isso. Ele não ficava esperando nenhum tipo de retorno. É o faz e passa, né? Faz e passa. Às vezes a gente age assim, né? Faz e fica olhando para ver se diz alguma coisa. Exato, mas não é falar nada. Não é nada. A Gogó disse assim, isso mesmo, Alisson. Perfeita a sua colocação sobre estarmos envolvidos nos trabalhos da Seara do Cristo. Perfeito. Há duas perguntas aqui. Tá. Uma é da tia Caca, que ela pergunta assim, muito séria essa questão que a raiva e o não perdão nos transforma em obsessores encarnados para o desafeto e auto-obsessor para si mesmo. Podemos avaliar nosso processo evolutivo pela capacidade de liberar o perdão? De liberar, de proporcionar, sem dúvida. Sem dúvida. A gente pode sim avaliar, ver em que patamar a gente se encontra se a gente conseguir proporcionar às pessoas que aparentemente nos ferem a questão do perdão. E por que eu digo aparentemente? Porque depois a gente vai ver aquilo que Jesus nos diz. Não foi por maldade. Aquilo ali é a ignorância do bem. Somado a um fator que às vezes a gente não se apercebe, em especial nas casas espíritas, eu chamo a atenção, há pessoas que gratuitamente não gostam de você. Alisson, mas é óbvio, o melhor local para encontrar esta pessoa é no centro espírita. Porque lá estarão todos voltados para uma mesma meta, que é aprender o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para superar essas diferenças que foram e que começaram no passado. Então a gente se reencontra. E tem pessoas que não gostam, que falam... E você às vezes nunca teve experiência negativa nenhuma com a pessoa, mas é gratuito. Ora, dois espíritas que percebem que não tiveram nada na atual existência e já existe uma antipatia, de onde veio essa existência? De onde veio essa antipatia? Do ontem.
E a divindade, de forma perfeita, coloca a gente ali, dentro de uma casa, dentro de uma instituição que versa sobre doutrina espírita, para que ambos aproveitem a existência para reatar os laços. Veja que sabedoria divina. Então, na medida em que eu consigo, pelo menos, optar por esse perdão, por esse entendimento, e aí a gente vai lembrar da caridade segundo entendia Jesus, que fecha com o perdão das ofensas. Veja, nós conseguimos caminhar, nós atingimos a meta traçada pela divindade para cada um de nós. É tão real que nós nos encontramos ali. Se o outro não atingiu, bem, cada um dará conta da sua administração. Aí é uma questão dele, mas a gente vai se sentir feliz por não ter mais nenhum tipo de nódoa no coração. Não é verdade? Perfeito. E aí vai uma dica no caso, comentar entre espíritas, e a maior parte do pessoal que está acompanhando é espírita, embora a gente sabe que muita gente de outras religiões, né, ou até sem religião, pode acompanhar e tirar as aprendizagens, né? Aí a gente falando, né, no processo de reencarnação, a gente pode dizer até assim, gente, se reconcilie logo enquanto está dentro da casa espírita, porque se não conseguir, vai na mesma família, aí vai ser mais difícil. Não é melhor, né? Verdade. Vou trazer a pergunta aqui da Janaína. Boa noite, Nelson. Beijão, querido. Boa noite. Paz pra ti. Próximo domingo a gente tá junto, né, Nelson? Janaína. E sobre o auto-perdão? Até que ponto as autoflagelações estão relacionadas à lei de Deus escrita na consciência? Podem discorrer a respeito? Esse é um tema delicado. Sim. Na verdade, essa autoflagelação, ela está relacionada diretamente com aquilo que nós falávamos do exemplo trazido, pelo conteúdo trazido pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Quando a gente mais ignorante, a gente trazia de fato na autoflagelação, na maceração do corpo, né, o castigo para a ação equivocada, achando que o corpo era o grande problema. Na medida em que Allan Kardec traz para a gente a realidade do espírito como ser pensante, é ele que pensa e o corpo executa, não adianta flagelar o corpo, porque isso em nada vai modificar o espírito. Passando então desse estágio, a gente gerou o problema da culpa, que aí é onde Manuel Filomeno nos traz que o indivíduo, diante daquilo que ele cometeu de equivocado, não se arrependeu e não reparou, ele vai gerar sobre si um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, uma vez a gente reencarnado, eu vou apresentar as consequências através de várias situações, podendo chegar a situações como Alzheimer, a situações como a depressão, e a situações de doenças, realmente de patologias no corpo físico. Ou seja, a minha frequência de pensamento, ela está relacionada a um castigo, porque eu sei como espírito que eu errei em tal ponto. Então, eu gero uma onda onde eu me acho credor, merecedor de ser punido naquilo. E aí eu consigo desenvolver determinada doença, onde esta doença nada mais é do que a materialização desse meu código, dessa minha autoflagelação, agora numa perspectiva espiritual. Porque nós ainda não aprendemos através do que disse Jesus, ao invés da culpa e do castigo, trabalhar esse processo através do amor e da prática da caridade. Então, não é o fato de eu estar no centro, fazendo lá, como diz aí Leandro, a questão da campanha do quilo, não é o fato de eu estar lá distribuindo a cesta básica, não é esse o trabalho. O trabalho que a gente está falando agora é esse trabalho profundo, como Jesus dizia, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, para que eu próprio me perdoe. Ou seja, eu não preciso ter uma doença para resgatar um equívoco que eu tive ontem. Eu posso optar por outras vias. O problema é que a gente frequentemente não opta, né? A gente fica na superfície da ação, mas a gente não aprofunda essa mudança. E aí vem a autoflagelação nesse aspecto, né? De atrair para si a doença como um fenômeno punitivo, né? Ou seja, a gente saiu daquela parte de flagelar o corpo e agora a gente traz no espírito a necessidade do castigo, quando a gente não precisa disso.
Então é um desafio, de fato é um desafio. Isso é, ou seja, o grande problema é a culpa, né? A gente É a dá culpa. um novo significado ao que aconteceu, né? Exato. Pegar essa culpa e transformar em trabalho, em atitude, Trabalho. né? Em Exato. reparação, né? Em reparação. É. Como foi muito feliz Allan Kardec, né? No Céu e Inferno. Uhum. Isso. Janaína, se conseguiu alcançar aquilo que você precisava, depois dar um retorno, tá? Se precisar aprofundar, como essa questão da culpa é tão importante, você diga, você pergunta de novo, não tem problema nenhum, a gente volta a fazer uma abordagem ainda, porque a culpa, gente, é tão importante a gente falar sobre isso, não precisa se livrar, né, dessa questão de culpa, porque a gente não avança, e aí Alisson falou, né, de doenças, a culpa pode gerar até doença mesmo no corpo físico. Recentemente eu estava dando uma olhada numa página, né? Eu não vou dizer qual é a página, mas que fala sobre inteligência emocional. E na página ele diz que complexo de culpa pode causar asma, culpa pode causar dores, ou seja, afeta o corpo. Quem vai nos dizer isso de forma muito clara, como eu disse, Joana de Ângeles, ela traz isso, e Manuel Filomeno de Miranda também, de forma muito, muito clara, explicando, inclusive, esse mecanismo que a gente está falando. Isso. A Patrícia, é bom ouvir uma profissional da área, né? Porque eu não sou nada, né? Eu não tenho formação nenhuma, né? Eu só acho que penso. E aí ela está dizendo aqui, a explicação perfeita. A culpa, quando não trabalha emocionalmente, sacrifica a matéria. A matéria, perfeito. E aí a gente vai ver, veja, vamos lá falar isso de forma bem rápida. Quantas pessoas não têm gastrite, úlcera? Tudo por questão emocional. Estou dando um exemplo bem rápido. Ora, se isso atinge o estômago, por que não vai atingir outras áreas? Quando a gente sabe que nós somos um fulcro de energia, cada célula ela é um vórtice energético, como diz Jorge Andréa, né? Então o espírito pensa, emite uma vibração e a célula se ressente. Então, tá perfeito. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que eu vou colocar, que essa eu dei uma separada para colocar. Que bom que tem as colocações, e eu sempre digo, né? Prioridade é do pessoal que está chegando. Olha, ela está dando resposta aqui. Perfeito. Eu entendo a culpa como um passo no reconhecimento de uma falta grave. É um avanço. O equívoco, então, é se deter nela e não avançar. Muito obrigado. Perfeito. Allan Kardec, ele só substitui o termo, mas que, obviamente, ela faz parte, a culpa, né? Que é o arrepender-se, né? Que é o primeiro passo. Ele toma ciência, percebe e arrepende-se. Expia, porque precisa, que é a questão da consequência moral e física, e depois a reparação. É isso mesmo. Exatamente. E é tão bom quando a gente escuta aquela frasezinha tão utilizada, mas muitas vezes tão esquecida, né? O amor cobra a multidão de pecados. Pecados, perfeito. Né? Alisson, a gente está falando de perdão, e aí eu tenho uma pergunta que eu queria saber de você. Há alguma situação em que o perdão não é possível? Não. Que eu pare assim para pensar, não. Não vejo, não encontro. Porque, como eu lhe digo, vamos falar de Jesus, que é nosso exemplo máximo. Eu passar pelo que ele passou, né, eu acho que não tem comparação aqui na Terra, né? Traído pelo melhor amigo, ou um dos melhores amigos, levados ao assassinato, né? De uma maneira injusta, cruel, ainda tem isso, né? Porque não foi só executar por executar, ele passa por situações, né, de achincalhamento, das pessoas denegrirem a imagem, a conduta, né, das anedotas que foram feitas até o máximo da crucificação, e ainda assim, né, ele vai resgatar, naquele momento final, ele vai resgatar de salmos, né, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, assim, eu acredito que tem situação, tem aquela em que a gente não alcançou o nível de fato de perdoar. Porque quando a gente realmente chegar nesse patamar, não tem como não ter. Até porque, repetimos, né? É sempre para o espírito, é sempre para o indivíduo. Então, qual a situação que a gente realmente vai querer manter como um peso o resto das nossas existências? Teria que ser um masoquista
muito masoquista, né? Então a gente sempre vai querer perdoar. É natural da gente, porque a gente quer se sentir livre, a gente quer se sentir bem. Pode até demorar, mas a gente chega. Ou seja, o problema não é que exista um erro que seja imperdoável. A questão pode não ocorrer o perdão, porque eu, machucado, não consigo, não alcanço isso, não se liberta ainda. Não me liberto, né? Ainda. Mas vai. Exatamente. Mesmo que não queira, vai. É a lei. Meus amores, eu quero cumprir com o compromisso que eu assumi com o Alisson. 1h15, né, são 9h15. Vou trazer as colocações que vocês trouxeram aqui. Se der para ele responder, ele vai dizer se dá para responder ainda, mas precisa se encaminhar para a prece final, tá? Porque o Alisson vai precisar sair, tem um compromisso, né? E está bem pertinho já do horário dele. A falta de auto-perdão e a culpa também podem ser consideradas como uma autoflagelação na mente e no espírito? Sim, rapidinho. Sem dúvida. Às vezes às vezes a gente se pune achando que isso vai resolver o problema, e não resolve. É um tipo de autoflagelação, sem dúvida. E a gente fica remoendo, né? Mas eu devia, como é que eu fiz, como pode? Não vamos perder tempo com isso. Exato. O Alisson está dizendo, né, invista na Janaína, será futura palestrante, e ela responde, tem excelentes instrutores. Ótimo. O Nelson disse, missão impossível sempre, perdão impossível nunca. Isso. Valeu, Nelson. A Gogó disse assim, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, tu perdoarás, mas sem limites. Sem limites, perfeito. Tiago, perdão representa uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo revela ato de grandeza, mas também revela ainda um resquício de inferioridade. Pois se você precisou perdoar é porque ainda não manifestou melindre. Eu não sei se a palavra seria o melindre, né? Porque há situações que não são melindres. Vamos lá, um assassinato, por exemplo, de alguém nosso, né? Mas eu entendo o que ele quer dizer. É aquilo que a gente vinha falando, né? O perdão existe na nossa condição. Na medida em que a gente eleva como o próprio Cristo, ele não precisou perdoar, porque ele entendia, né? Ele já compreendia. Né? De fato, é isso aí que o Tiago quer falar. Tem até uma observação em relação a isso, né? Tem gente que aproveita uma palavra, tira de uma coisa, né? Porque assim, Jesus está lá, crucificado, ele diz assim, Pai, perdoai-o. Aí alguém chega e diz, está vendo que nem Jesus perdoou? Jesus pediu para Deus perdoar. Mas Jesus pediu para Deus perdoar para poder libertar as consciências daqueles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque o próprio Jesus não estava magoado, não estava levando mágoa com relação àquilo. Perfeito. É mais ou menos isso, né? Perfeito. Bom, que pena, gente. A gente realmente precisa encerrar. Já passou 2 minutos aqui do compromisso que eu assumi com ele. Eu vou só, sem perguntas, tá, gente? Eu vou só fazer a leitura e a gente vai para a prece, cumprindo. Tá. Que pena, sempre bom ouvi-lo, clareza, simplicidade e muito conhecimento. Esse menino é bom. Só Patrícia. Adriano Marceneiro. Boa noite, muita luz. Boa noite, Adriano. Beijão para ti, querido. Tiago, muito bem lembrado, Alisson. Isso mesmo, meu amigo. Mas eu entendi o que você quis dizer, viu? A Janaína está dizendo excelente live, pena estar acabando. Que bom que ela gostou. Gostamos todos. Excelente live, a Gogó. Gogó, muito obrigado. E a Cleide lá de Belo Jardim. Muito beijão para você, beijão para todo mundo aí de Belo Jardim, meu anjo. Bom, meus amores, eu preciso cumprir com o que eu me comprometi com ele, de que às 9h15 a gente iria se preparar para fazer o encerramento. Então, vamos cumprir com o compromisso. Eu queria pedir a vocês, né, que possam ter, possivelmente já prepararam, quem não preparou, prepara aí um copo com água, para que durante a prece, né, o Alisson vai fazer a prece final, e toda essa energia da vibração positiva, no bem, tudo isso magnetiza positivamente a água, para que a gente possa beber logo após. Eu deixo contigo, Alisson, querido, então. a prece final, mas você quer fazer alguma colocação final? Não, a única coisa que eu gostaria de dizer é que, de fato, a gente possa investir nisso.
e que a gente tenha busque ter essa lucidez, né, no processo do perdão seremos nós os beneficiados, mas que a gente caminhe, de fato, para tentar entender que, assim como nós estamos numa escola, né, que é chamada Terra, e ainda tropeçamos muito, e geramos dores aos outros, esses outros também, de fato, estão na mesma condição. E, às vezes, não conhecem o que a gente conhece. Então, que a gente possa ter o perdão como um exercício constante, né, em nossas vidas, a fim, inclusive, que a gente possa caminhar de forma mais leve, de maneira mais leve, dentro das nossas casas espíritas, dentro dos nossos lares, num momento como esse da pandemia, né? E, enfim, sigamos sempre, como diz o nosso irmão Yuri, né? Com Jesus e por Jesus. Eita, ele é fantástico, é maravilhoso ele. Obrigado, Mas Cristina. agradecendo a todos vocês, vamos para a prece. E eu Vamos quase sim. não lembrava, né? Estava querendo cumprir tanto com o horário que esqueci de lhe dar a palavra para suas colocações finais. Não, nem se preocupe. Vamos lá para a Mas nossa vamos lá. prece. Amigo Jesus, só temos, Senhor, a te agradecer por termos em nossas mãos a doutrina espírita que faz com que venhamos a visitar a tua biografia, conseguindo enxergar de maneira distinta. Auxilia-nos, Senhor, em especial neste processo, no qual o tema abordou, que é o perdão, porque todos nós precisamos do perdão, assim como também, Senhor, nos dê a possibilidade de estendermos àqueles que, de maneira consciente ou inconsciente, venham a nos ferir ou nos causar transtornos. Mas que nestes processos, além do perdão, possamos extrair lições valorosas para nos tornarmos homens melhores. Abençoa, Senhor Jesus, ao nosso irmão Leandro, a casa, a todos aqueles que nos assistem neste instante e que possam receber, cada um, a parte que lhe cabe, como o fruto daquilo que vem plantando. Que o teu amor, que a tua luz nos envolva. Sê conosco. Ajuda-nos a estarmos contigo, hoje e por todo sempre. Assim seja. Que assim seja. Foi maravilhoso, Bem, meu maravilhoso. amigo, muito obrigado. Eu queria, inclusive, pessoal, dizer que a gente já combinou um novo dia para julho, só que vai ser presencialmente, se daqui para lá a gente já tiver condições de ter retornado, né, às palestras presenciais. Maravilha. Se não for possível em julho, já presencialmente, a gente volta a fazer aqui uma nova live. Se for possível em julho ele está aqui presencialmente, a gente vê também a forma, que aí a gente vai decidir como é que vai continuar essas lives, e aí a gente estuda também um outro dia para fazer. O pessoal sempre gosta muito, Alisson, muito mesmo. Que bom, fico feliz, de verdade. Eu sou um desses que vibro com isso. Que bom. Vamos lá, Valeu, um beijão para ti. Beijo para para ti, todos. beijo para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Até o próximo domingo, se o Criador assim nos permitir. Coragem, fé, força. Assim Tudo seja. passa. Tudo certeza. passa. Um abraço. Beijão, querido. Tchau, tchau.